Olá a todos, graças a Deus e a Jesus, estamos nos reunindo mais uma vez em rede para refletir, para ler, para meditar sobre os ensinamentos que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz. Hoje, especificamente, nos caiu para reflexão o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E antes de iniciarmos a nossa leitura e reflexão sobre o tema, seria importante nós lembrarmos a estrutura como foi composta esta obra, né? Como foi composto o Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que esta obra, ela é, na verdade, a compilação de passagens dos 4 evangelhos, ou seja, do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, João, Marcos e Lucas, sendo que contém também algumas citações, algumas referências ao Velho Testamento e também aos Atos dos Apóstolos e Epístolas. Então, o Evangelho ele é dividido em 3 grandes partes, que são as citações dos Evangelhos, os comentários de Kardec e, no final, as instruções dos Espíritos, que são mensagens ditadas a Kardec e ao seu grupo de trabalho na época, referentes ao tema de cada capítulo. E por que é importante lembrar? Porque essa obra, como eu disse, ela não é, na verdade, uma criação total, nova, uma inovação absoluta de Kardec. O que Kardec faz é apresentar uma interpretação com relação aos textos evangélicos. E ele deixa muito claro no seu título. É um evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, a partir de uma leitura, de uma interpretação da doutrina espírita, que de forma alguma ela desconsidera ou nega a visão de outras religiões, de outras crenças ou de pessoas individualmente falando. E de novo, por que isso é importante lembrar? Porque hoje o tema central do capítulo 13, do item 9, que nos fala sobre a caridade material e a caridade moral, é uma mensagem que está nas instruções dos Espíritos, nos faz, na verdade, lembrar que a caridade ela é uma prática que tem múltiplas dimensões. E nós, em geral, temos uma tendência a entender caridade como uma esmola, um ato de doação material e apenas isso. Nesta mensagem, Irmã Rosália, mas Kardec, em todo o Evangelho segundo o Espiritismo, a maneira como ele organiza todos os capítulos, nos mostra que, na verdade, tudo, sim, é uma questão de caridade. E não apenas a caridade material, que pode se manifestar na forma de uma esmola, como dissemos antes, ou até mesmo de um trabalho vinculado a uma instituição religiosa, social, onde nós dedicamos o nosso tempo, dedicamos o nosso trabalho, uma competência, e todas essas formas, todas essas práticas, elas têm valor. Elas são importantes, elas são necessárias, porque quando uma pessoa, quando alguém, um ser vivo, seja ele qual for, está com fome ou frio,
O que nós precisamos fazer, de fato, é socorrer a nível material, é tentar resolver essa situação e essa necessidade tão premente, de modo a segurar a vida. Mas o que este capítulo e outros do Evangelho vão nos trazer muito claro é que existe uma outra dimensão de caridade e que é o que esse Espírito vai definir como caridade moral. E um dos aspectos da caridade moral, porque também a caridade moral tem múltiplas dimensões, é justamente o respeito. O respeito às diferenças, inclusive de crenças religiosas. E por que é importante enfatizar isso? Porque essa caridade que se manifesta pelo respeito à diferença, seja ela qual for, ela ainda hoje encontra dificuldades, digamos assim, de se manifestar também no campo das religiões. Por isso que enfatizamos neste início de conversa, de reflexão, a importância de que, de forma alguma, a doutrina espírita se coloca como a verdade absoluta. O que a doutrina espírita nos apresenta é uma visão, é uma leitura, é uma interpretação do texto evangélico, porque sim, a doutrina espírita é uma doutrina cristã e que se baseia, sobretudo, no Novo Testamento. E essa questão do respeito, ela tem se manifestado nas várias áreas da nossa vida de relação no mundo ainda hoje. Então nós estamos no século XXI, em 2022, e nós ainda perseguimos uns aos outros, nós ainda criamos cisões pela falta de respeito à diferença. E aqui vale também a questão da diferença nos pontos de vista, nas concepções religiosas. E no item 9 das Instruções dos Espíritos, do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, esse espírito intitulado Irmã Rosária nos traz uma mensagem que foi ditada em Paris, 1860, e que se intitula A Caridade Material e a Caridade Moral. E ela começa nos dizendo: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Toda a religião, toda a moral se acham encerradas nestes dois preceitos. E ela nos diz: se eles fossem observados no mundo, todos seríeis felizes. Não mais aí ódios nem ressentimentos. Dessa forma, esse Espírito nos traz, de uma forma muito clara, toda a moral, toda a religião se resume no amar uns aos outros e fazer aos outros aquilo que nós desejamos que nos façam. Isso é caridade. E dessa maneira é que nós vamos tecendo essa linha de compreensão e de tomada de consciência. E se nós pegarmos o próprio índice do Evangelho, a maneira como Kardec organizou cada capítulo, nós vamos ver que, na verdade, cada capítulo vai nos trazer uma dimensão da prática do Evangelho. Por isso, o Evangelho continua sendo o grande norteador para nós que somos cristãos. E se nós pegarmos, por exemplo, o capítulo 10, podemos começar até antes, no capítulo 9, nas bem-aventuranças, e quando nós temos por título Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Isso é caridade. Ser brando e pacífico significa
oferecer a outra face diante do desequilíbrio. E não tem a ver com nos colocarmos numa condição de subjugação ao mal, de modo nenhum. Tem a ver com não alimentarmos as correntes da raiva, do ódio e da vingança. Quando nós fazemos isso, nós estamos praticando a caridade para com nós mesmos e para com os outros, porque estamos parando, estamos encerrando naquele ponto o circuito dos desequilíbrios, sobretudo aqueles que são marcados pela vibração de ódio, de raiva, de injúria e, sobretudo, de vingança. Isso é caridade. Caridade na prática. Quando nós chegamos no capítulo 10, nós temos bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, no capítulo 9, nós somos lembrados e convidados a não alimentar as correntes do ódio e da vingança. Quando nós chegamos no capítulo 9, quando nós chegamos no capítulo 10, nós somos convidados a, além de não alimentar essas correntes, a exercitar o perdão em algum nível que já nos seja possível. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E por que o perdão é uma prática de caridade? Lembrando, caridade não é uma esmola. Porque até mesmo quando nós damos algo material, quando nós oferecemos um alimento ou uma roupa a alguém, a caridade, ela vai além do simplesmente dar. Porque nós podemos dar com total inconsciência, com total indiferença. Mas a caridade é uma dimensão da nossa consciência. Eu acho que eu não vou errar se eu definir a caridade como exatamente o termômetro do nosso estágio evolutivo. Quando nós conseguimos travar os circuitos de violência, seja de que forma for e de que nível for, porque nós decidimos, pela nossa consciência, que não queremos alimentar essas correntes, não queremos pertencer a esse circuito vibratório, nós não apenas nos libertamos dessa frequência, nós também deixamos de alimentar esse circuito. E dessa forma, nós estamos exercitando caridade, misericórdia para com aqueles que estão em sofrimento, porque seja qual for a violência e o sofrimento que a violência gere para uma outra pessoa, aquele que a está colocando em ação sempre é alguém que está em profundo sofrimento e adoeceu. Então, a misericórdia, que é a caridade que nos faz estancar essa energia, porque nós deixamos de alimentá-la com a nossa raiva, com o nosso ódio, isso é consciência. Quando nós chegamos no outro capítulo, no capítulo seguinte, a proposta é que, além de estancarmos, nós exercitemos um nível de consciência um pouco mais profundo, que é o nível do perdão. E perdoar não é concordar com o outro. Não é dizer que a ação do outro, a fala, a atitude, até mesmo o pensamento e o sentimento que nós recebemos de longe também, não quer dizer que nós concordemos ou que nós não sintamos essa dor. Nós sentimos. Mas o perdão é a consciência de que esse sujeito que está praticando esses atos de violência,
contra nós ou contra uma comunidade, ele está sofrendo de falta de consciência. Isso é caridade. E quando nós chegamos no capítulo 11, nós chegamos também num nível mais elevado, subimos mais um degrau no nosso nível de consciência, porque aí o convite é para que nós amemos o próximo como a nós mesmos. E aí, de novo, nós precisamos lembrar que nós não amamos os outros se não amamos a nós mesmos. E para amar a nós mesmos, precisamos também ser caridosos para com nós mesmos. Isto porque, muitas vezes, muitos de nós sofremos do mal do perfeccionismo, o nosso orgulho, a nossa prepotência não nos autoriza a ser, fazer ou ter qualquer coisa boa, a não ser que sejamos perfeitos. E o pior é que quando nós estamos funcionando na vida a partir desse perfeccionismo, nós, em geral, o levamos para o outro. Nós também manifestamos essas exigências com relação aos outros. E ao fazer isso, nós geramos sim sofrimento, sofrimento para o outro. Então, o convite é que a gente reflita de que forma nós estamos nos comportando com relação a nós mesmos. Como é que nós olhamos para o que somos, para o que fazemos, para o que temos? Porque não tem a ver com dar o tapinha, o famoso tapinha nas costas, onde tudo bem, tu erraste. Tem a ver com olhar o próprio erro, aceitar que sim, nós estamos ainda vivendo num mundo de dualidade, de luz e sombra, e que nós, apesar de termos já um lado de luz desenvolvido, nós ainda temos sombras e essas sombras precisam ser cuidadas, elas precisam ser iluminadas. E a iluminação, ela vem da consciência desperta e tudo que estiver desperto em nós, iluminado em nós, é caridade. Se manifesta como caridade. Com nós mesmos, na nossa família, com as pessoas na rua, no trabalho que nós realizamos, seja ele qual for, porque a caridade é o amor, a esperança, a misericórdia em ação. E esse é o convite do Evangelho para todos nós, e neste momento nunca nos foi tão necessário. E aí, quando nós chegamos no capítulo 12, nós somos convidados a subir mais um degrau na consciência, no nível de consciência, porque aí nós somos convidados a amar os nossos inimigos. É um outro nível de caridade, é um outro nível de amor, porque amar os inimigos significa ter tanta consciência de si mesmo, das próprias sombras, das próprias limitações, que nós, apesar da dor que estejamos sofrendo, somos capazes de compreender que aquele irmão, aquele outro espírito, encarnado ou desencarnado, ele está em um grau de sofrimento maior do que o nosso e um grau de consciência provavelmente menor do que a nossa. Isso é caridade. Porque em todos esses níveis é sempre uma questão de compreendermos que por trás de tudo que nos acontece, tudo que nós fazemos, na verdade, existe um princípio da inter-relação. Estamos todos vinculados uns aos outros. E ao fazer isso e ao compreender esse princípio, estamos todos mergulhados no fluido cósmico universal, estamos todos mergulhados na consciência universal que é Deus, e dessa maneira
Estamos em relação uns com os outros, afetando uns aos outros, e qualquer atitude, por menor que seja, que nós consigamos tomar em nome da paz, em nome da misericórdia, atitudes, estaremos alimentando a paz e a harmonia do planeta inteiro. Quando nós chegamos no capítulo 14, eu pulei o 13, que é o nosso, não é? Que é o não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita, está nos falando da discrição, da humildade. Às vezes nós ajudamos com boa intenção, moral ou materialmente, mas nós sentimos uma necessidade ainda no nosso ego de ter reconhecimento pelo que fizemos. E às vezes nós não recebemos esse reconhecimento e nós cobramos. E uma forma de cobrar é justamente tornar público o nosso ato de caridade. Mas quando nós chegamos no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, nós chegamos no coração das nossas questões, se nós pensarmos em termos psicológicos. Por quê? Porque para honrarmos o nosso pai e a nossa mãe, nós teremos em algum momento que exercitar a caridade. E que caridade é essa? É aquela que terá que se manifestar quando, num determinado momento da nossa jornada na Terra, nós nos deparamos com um fato: os nossos pais não são perfeitos, como nós esperávamos que eles fossem. E essa constatação gera, muitas vezes, mágoa, ódio, ressentimento, desesperança, desprezo. E aí entra a caridade. A consciência de que esses pais não são perfeitos, tanto quanto nós não o somos. E ainda assim, esse perdão deverá ser mergulhado por gratidão, porque, independente de todos os erros que esses pais possam ter cometido, ainda assim, eles nos deram o que nós mais precisávamos, que era a oportunidade de mergulhar na matéria através de uma nova encarnação para darmos continuidade à nossa evolução. E segundo a doutrina espírita, sim, nós não apenas pedimos para nascer, muitos de nós imploramos muito, por muito tempo, a muitos espíritos que nos ajudem para que nós consigamos o direito, a oportunidade sagrada de uma nova encarnação. Isso é caridade. Esses pais tiveram caridade para conosco e nós precisamos ter para com eles quando, de alguma forma, a criança, a nossa criança interior se sente ferida, magoada, traída nas suas expectativas com relação a pai e mãe. E aí nós chegamos no ápice desse discurso da caridade, que é o capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Retomando, então, a fala de Irmã Rosália, ela nos diz: se pudesseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem na minha última existência me fora dado servir. Amai, portanto, o vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos. E ela nos diz por quê. Porque na circularidade das encarnações, nós trocamos de papéis constantemente. E muitas vezes, aquele estranho que cruza o nosso caminho numa encarnação e que precisa de alguma coisa que nós temos para dar,
seja no nível moral, seja no nível material. Pode ser alguém que já tenha nos ajudado muito. Pode ser alguém que já tenha sido um parceiro nosso em outra encarnação. Mas ela nos diz mais. Ela nos diz que, ao desencarnar, foi uma grande surpresa e uma grande alegria para ela encontrar, reencontrar alguns desses espíritos que ela teve a oportunidade de ajudar durante a encarnação. E ela diz: a diferença é que agora sou eu que, com muita humildade, preciso pedir ajuda àqueles espíritos que aqui no planeta estavam em condições de extrema dificuldade e que ela, no seu trabalho social, teve a oportunidade de ajudar. Ela nunca imaginou que, ao desencarnar, ela fosse reencontrar esses espíritos e se encontrar numa situação inversa. Ela, como a necessitada, pedindo ajuda a esses espíritos. Essa é a circularidade da vida. E essa circularidade, ela é ferida todas as vezes que, de alguma forma, nos é solicitado um ato de caridade. Lembrando, caridade não é favor, caridade não é esmola. Caridade é a consciência da nossa inter-relação. Tudo e todos. Tudo e todos. Estamos todos interligados. E se hoje eu estou aqui no meu lugar, amanhã eu posso estar no lugar do outro. E aí nós caímos no início da fala desse espírito, nos dizendo que toda a religião e toda a moral se resume em amar o próximo como a nós mesmos e fazer aos outros aquilo que nós quisermos que os outros nos façam. E ela nos diz que, de qualquer forma, nesta mensagem, ela quer enfatizar a caridade moral. E ela começa nos dizendo ali que a caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas. E que é o que nós menos fazemos neste mundo inferior onde nos achamos. E ela diz: grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. Não alimentar as contendas, as discussões estéreis, infrutíferas, os bate-bocas. Isso é caridade. Isso é misericórdia. Perceber que não leva a nada, que o outro tem direito de dizer o que pensa, mas tem aquele princípio japonês. Nós temos uma boca e dois ouvidos. Então, o convite da filosofia japonesa é que a gente ouça mais e fale menos. Essa necessidade que muitas vezes nós temos de defender o nosso ponto de vista, de convencer o outro. Por quê? Para quê? Permita que o outro simplesmente seja quem é. Respeite. E ela nos diz: grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer, desculpa. Quantas vezes nós passamos por essas situações? Em família, no trabalho, até mesmo nos grupos religiosos. Muitas vezes nos tornamos alvo de deboches, de brincadeiras, e aquilo nos fere. O convite que ela nos faz é que aprendamos
a ser surdos nessas horas. Deixar passar. Agradecer o presente e não recebê-lo. Essa é a mensagem. Isso é caridade, porque, de novo, caímos lá no capítulo 9, que nos convida a não alimentar as injúrias, os ódios, as malquerenças, não alimentar os circuitos, porque o circuito entre duas pessoas afeta um circuito maior que está próximo delas, e esse uma dimensão maior, e o planeta todo. E ela nos diz: também é caridade não ver o sorriso de desdém com que nos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se consideram superiores a nós. Quando na vida espírita, a única real, não raro, estão muito abaixo. Não é uma questão de nós ficarmos tentando avaliar qual é o estágio evolutivo de cada um de nós, mas é sim de nós cuidarmos, em primeiro lugar, de por onde anda o nosso pensamento, por onde anda o nosso coração, e que se ele está vibrando em muita mágoa, em muita raiva, em muita agressividade, sentimentos de vingança, desespero, com certeza está faltando algum tipo de caridade. E certamente está faltando a primeira forma de caridade, que é o amar a si próprio, perdoar a si próprio. Essa é uma mensagem muito importante da doutrina espírita. Nós espíritas falamos muito em karma, mas esquecemos que a própria doutrina espírita nos ensina que a justiça de Deus é perfeita, porque acima dela tem mais um degrau, que é o infinito amor. E é Joana de Ângeles que nos diz: perdoa-te. Às vezes nós cometemos erros graves, séculos atrás, literalmente, em outras encarnações. E nós seguimos de uma encarnação para outra, de uma encarnação para outra, com um sentimento de culpa perverso, terrível, que não nos autoriza a viver diferente, a viver em paz, viver em abundância. O convite é que nós pratiquemos a caridade moral para com nós mesmos, porque quanto mais nós tivermos piedade dos nossos erros, piedade das nossas limitações, mais nós teremos consciência da limitação do outro e, consequentemente, seja qual for os erros que pratiquem com relação a nós, nós seguimos adiante. Seguimos adiante porque sabemos que esse espírito ele irá fazer o caminho dele no tempo dele. Então, ela nos diz, de qualquer forma, essa caridade moral não deve de forma alguma negar ou se contrapor à caridade material, mas que nós possamos fazer a caridade material também com uma dimensão moral, com consciência, que a gente possa ajudar com amor, com piedade, com essa consciência de que nós poderíamos estar no lugar do outro e como nós gostaríamos de ser tratados. E para concluir, não podemos encerrar essa reflexão sobre a caridade sem voltarmos para a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que nos fala sobre a necessidade da caridade e que está no nosso Evangelho, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E Paulo nos diz: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu nada tiver, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa
e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E, quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, a caridade é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Caridade, porque ela é, na verdade, a manifestação da nossa consciência, do nosso grau de consciência. Quanto mais consciência, mais caridosos seremos. A fé, a esperança, como ele nos diz, são virtudes importantes. O conhecimento é muito importante. Mas ainda assim, mesmo que nós dessemos o nosso corpo para ser queimado, de nada nos serviria, nada seríamos se não tivéssemos caridade. O convite está posto há 2000 anos para todos nós. Graças a Deus, hoje nós estamos reunidos em estado de oração, porque quando estamos lendo e meditando sobre o Evangelho, estamos orando. E estamos sendo convidados a nos auto-investigar, a nos autoconhecer, com muita piedade, com muita caridade, com muita amorosidade, para tudo aquilo que ainda não somos, tudo aquilo que ainda não conseguimos fazer, tudo aquilo que ainda não conseguimos ter. Mas o convite não é para sermos perfeitos hoje, mas para que nós possamos fazer o caminho hoje. E hoje o exercício é olhar ao nosso redor. Como está a nossa vida? De que forma nós estamos tratando o outro, ouvindo o outro, falando com o outro. E talvez uma caridade hoje nós possamos fazer. Ouvir mais do que falar. Isso também é caridade. Fica para nossa meditação do dia de hoje, agradecendo a Deus e a Jesus profundamente essa oportunidade de lermos mais uma vez o Evangelho. Milhares de vezes, todos os dias. E quanto mais nós lemos, um pequeno fragmento se ilumina, desperta. E nós vamos aprendendo a generosidade, não apenas para com os outros, porque sempre, em primeiro lugar, é para com nós mesmos. Que a paz de Deus e de Jesus permaneça entre todos nós e que nós tenhamos um dia um pouco mais caridoso, sem esperar, mas nós, como agentes da caridade, a caridade moral ou material, mas que mesmo que seja material, ela tem uma carga também de energia, de amor e de desejo sincero pelo bem-estar do outro. Seja esse um familiar, um amigo, um colega de trabalho que nos parece difícil, uma situação difícil, as situações difíceis, aqueles momentos que Emmanuel chama de mar alto,
e que todos nós cruzamos, teremos que enfrentar, é um momento que nos exige profunda caridade, não apenas coragem, até porque é a caridade que nos dá coragem. Então, que nós nos lembremos, quando nos sentirmos sem norte, que fora da caridade não há salvação. O que a minha vida está pedindo de mim para manifestar na forma de caridade? A todos, um bom dia, uma boa semana e que as egrégoras de luz, socorristas, curadoras, cuidadoras deste planeta, a egrégora espírita, tanto nos protege e nos ampara, possa envolver a cada um de nós em energias de muita paz, de muita esperança, de muito amor e, acima de tudo, iluminando a caridade que nós já temos desperta em nós, para que ela nos mostre o próximo caminho. Que assim seja.